Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje são as cordas usadas pelos profissionais, aquelas que são mais usadas pelos profissionais, e se nós devemos também, como amadores, como jogadores de final de semana, como jogadores mesmo que sejam intermediários, avançados, se nós devemos usar esse tipo de corda. Antes de falar sobre esse assunto, quero lembrar você que você pode fazer a sua inscrição aí na parte de baixo, acionar o sininho. Toda vez que houver um novo vídeo, você vai ser avisado para que possa acompanhar tudo sobre equipamento de tênis. A pergunta de hoje que nós queremos responder é: vale a usar as cordas que os profissionais, os top da ATP usam? Eu vou fazer menção aqui daquelas cordas que são as mais usadas, tá? É lógico que você vai dizer assim: ah, mas fulano usa outra corda e o outro usa outra também. É claro que há muita gente que usa outras cordas, mas há algumas que são as mais populares, as mais usadas, e a pergunta é justamente essa: vale a pena usar essas cordas? Compensa para quem joga no clube, para quem bate uma bolinha no final de semana? Compensa para quem joga, mesmo que seja já em um bom nível, né? Que jogue torneios, que jogue na federação e tudo mais? Compensa usar essas cordas? Vale a pena? Elas dão tudo isso mesmo? Elas entregam tanta coisa boa assim? Vamos começar por aquelas que são as mais populares. Uma das mais populares, se não a mais utilizada hoje, principalmente pelos jogadores que são considerados acima da média, é o encordoamento híbrido de tripa natural e Luxlon Alu Power. Posso citar aqui pelo menos 3 entre os 4 maiores jogadores que nós temos recentemente que usam justamente essa configuração. Roger Federer usa tripa natural na main e usa Alu Power Hug na cross. Djokovic usa da mesma forma, só que não a Alu Power Hug, usa a Alu Power normal, e Andy Murray, que também usa exatamente a mesma configuração. 3 dos 4 conhecidos como Big Four. Hoje, Murray já não é mais considerado como um dos grandes porque teve problema de cirurgia, teve que fazer cirurgia de cintura, né, de quadril, como aconteceu com o brasileiro Gustavo Kuerten, e agora está retornando, né, tentando voltar, porque é um sujeito que gosta muito do tênis e obviamente que o seu ranking foi lá para baixo, como era de se esperar. Mas só para você perceber que entre os 4 considerados Big Four, 3 usam tripa natural Alu Power, tá? Outra corda muito usada no circuito é a Babolat RPM Blast. Rafael Nadal usa essa corda, normalmente numa espessura um pouco mais grossa, para evitar que quebre muito, né? Stan Wawrinka usa essa corda, Fábio Fognini usa essa corda, portanto uma corda também muito popular, muito usada no circuito e que tem a proposta de dar bastante spin. Quero fazer aqui um apontamento de passagem, tá? Essa história de corda que dá muito spin, vou trocar minha corda por uma que dá muito mais spin. O spin depende muito mais da batida, da técnica de quem bate, do que propriamente da corda. A corda, há uma estimativa de que ela melhora entre 2,5% a 3% do spin. Portanto, não espere que a corda vai dar o spin se você não fizer o movimento que se espera para girar a bola, tá certo? A corda mais usada de todas, entretanto, não é nem a Natural Gut mais Alu Power e nem a RPM Blast da Babolat, mas justamente a Luxlon Alu Power. É a corda mais usada e também é muito usada pelos jogadores amadores, que gostam de bater na bola, mas no circuito é uma corda muitíssimo usada. Vou citar aqui alguns exemplos. Jeremy Chardy usa, Marin Cilic usa, Borna Coric usa,
e outros tantos que a gente poderia citar aqui, inclusive jogadores de nível inferior, no sentido de torneios menores. Jogadores que jogam, por exemplo, em torneios Challenger e em torneios menores até, você vai encontrar muita gente usando exatamente essa corda, a Alu Power da Luxulon. Uma das cordas mais usadas. Outra corda muito usada, hoje já menos do que antes, mas também ainda bastante usada, é a Luxulon original, Big Banger original. Essa corda é usada, por exemplo, pelo espanhol Baptiste Agut, é usada pelo francês Richard Gasquet e também pelo espanhol Fernando Verdasco. É uma corda que já fez muito sucesso, hoje está menos usada do que antes, mas é muito popular também e que tem uma característica de manter muito bem a tensão e de dar uma performance bastante longa sem perder a sua qualidade. Tá? Mais recentemente, nós temos dois modelos que também têm feito muito sucesso. Uma é a Luxulon 4G, que é conhecida, por exemplo, e que é usada, por exemplo, por Tsitsipas, o jogador grego, e também pelo Dimitrov, jogador já conhecido inclusive como Baby Federer. Então todo mundo está esperando que ele vire um novo Federer e parece que isso não vai acontecer. Mas são dois jogadores que usam esse modelo de corda, a Luxulon 4G. E também há uma outra variante dentro da Luxulon, que é a Luxulon Element, que é usada, por exemplo, pelo Kei Nishikori, jogador japonês, muito conhecido, que já fez final de Grand Slam, e pelo Gael Monfils, um showman dentro de quadra e que também usa essa corda, tá? Então, veja bem, eu fiz aqui para você um apanhado daquelas que são as mais populares. E agora vem a questão: vale a pena usar essas cordas? Vale a pena comprar e investir mais? Porque nenhuma delas é muito barata, tá? Vale a pena comprar uma corda como essa? Eu diria para você o seguinte, vamos por partes. Primeiro, tripa natural mais Alu Power só se você tiver muita condição financeira, porque a tripa natural custa muito cara e a Alu Power é um pouco mais barato do que a tripa natural, mas também não é barata em relação às outras marcas. Então, se você quiser fazer um encordoamento com tripa natural e Alu Power, você vai gastar necessariamente um dinheiro razoável. E tem que se lembrar que a tripa natural, em contato com uma corda como a Alu Power, que é bem mais dura, tende a durar menos do que se fosse inteira tripa natural. E, portanto, ela também não vai ter uma durabilidade tão alta, né? Vale a pena? Vale a pena se você tem condição financeira para usar, para gastar, e aí você vai ter um setup excelente, mas não vai durar muito tempo. Tá? Ele vai quebrar, principalmente se você bater muito forte, muito firme na bola. Não vai ter uma durabilidade muito grande. Não se iluda, aquela história de Roger Federer, de Djokovic, de Murray trocar raquete toda vez que troca a bola, não é à toa, né? Ele sabe que aquela corda, durante aquele período, no nível que eles batem, vai ficar prejudicada, e então ele pega uma raquete nova, com encordoamento novo. Se você tiver condição de fazer isso, é uma excelente opção, né? Acho difícil a gente ter essa condição, a não ser no caso deles que são patrocinados e não pagam para isso. Pelo contrário, recebem. RPM Blast é uma corda que já não é tão cara, é um pouquinho mais barata, por exemplo, do que a Alu Power, embora não seja muita diferença de preço, mas ela tem uma característica muito semelhante à própria Alu Power. Ela tem uma vida útil muito curta, ou seja, quem já usou e bate na bola com uma intensidade um pouco maior, já deve ter percebido o seguinte: tanto a Alu Power sozinha, só ela numa raquete, como a RPM Blast, quando você bate demais com ela, o que acontece? Em um set e meio, ela morre, ela começa a perder as suas principais características. E aí o que acontece? Você pagou caro, a corda não é barata, e você não tem mais a mesma jogabilidade, porque a corda perdeu tensão e no linguajar que a gente usa no meio tenístico, a corda morreu, né? Como o caso da Alu Power, ela tem uma durabilidade bem grande e não é muito diferente com a RPM Blast,
o sujeito fica com aquela corda, já não consegue mais jogar como gostaria, porque a corda não dá mais a mesma performance, mas ele não vai cortar porque custou caro. Tá? Então, nesse sentido, tanto a RPM Blast Full como a Alu Power Full compensa se você tiver em mente que você vai perder essa característica rapidamente. A performance daquela corda não vai ser longa, ela não vai durar, a não ser que você bata de maneira muito leve na bola, né? É um jogador assim de recreação e tudo mais, aí não vai ter muito problema, vai levar tempo para... Aliás, nesse nível você não vai nem perceber se ela perdeu ou não tensão. Mas quem joga em nível intermediário para cima vai perceber rapidamente que a corda perdeu as suas principais características. Vale a pena? Vale a pena se você tiver essa consciência de que você vai ter que trocar com uma certa frequência. Quem bate muito na bola, às vezes acaba quebrando antes dela perder, né, as suas características principais. Mas não é para todo mundo isso, precisa ser alguém que bate firme na bola. A Luxon original é uma corda que hoje no mercado muita gente acha que ela já é a chamada outdate, ou seja, já saiu de moda, já tem coisa melhor no mercado e tudo mais, né? Se você está pensando numa corda que tem uma manutenção de tensão muito boa, que tem uma durabilidade muito boa e o preço dela normalmente é um pouquinho menor do que, por exemplo, a Alu Power, essa pode ser uma boa opção, né? Vou citar aqui o exemplo de um amigo meu aqui com quem eu jogo eventualmente. Ele usa uma raquete que quebrava muita corda, ele usava um outro modelo da Luxon e estava sempre quebrando. E aí ele falou, puxa, minha corda está sempre quebrando. Eu falei, olha, eu vou colocar para você uma corda que vai te ajudar, ela vai durar. E depois de um tempo, ele jogando com a nova corda, ele veio me dizer o seguinte: olha, rapaz, olha o tempo que eu estou jogando com essa corda e ela não quebra, né? Mas ele sentiu um pouco da diminuição de potência, porque a corda que ele usava dava mais potência do que a Luxon original. Isso é uma coisa que dá para fazer, dá para equalizar, mas é uma opção interessante se a ideia é evitar que você fique trocando de corda toda hora. A Luxon original tem um preço não tão alto, mas que te dá excelente controle, excelente manutenção de tensão e principalmente durabilidade, tá? Essa é uma opção interessante. A Luxon 4G e a Luxon Element, que são dois modelos mais recentes, são opções interessantes se você tem em mente fazer o uso delas para ter uma performance durante um período bem mais longo do que, por exemplo, com a Alu Power e com a RPM Blast. Tanto uma quanto a outra, a Luxon 4G é um pouco mais dura, a Element um pouco mais confortável, a diferença não é tão imensa, mas é perceptível, né? Dá para perceber a diferença de uma para outra, principalmente quando você coloca full de uma e full de outra na mesma raquete, a Element é mais confortável, né? São opções interessantes, mas também, como a Alu Power, não são muito baratas, tá? É uma opção interessante, mas não tem essa economia que você pode encontrar, por exemplo, em outras marcas, tá? Então, respondendo aquela pergunta lá do começo, vale a pena usar as cordas que os jogadores profissionais de alto nível usam? Vale a pena dependendo daquilo que você está procurando. Se você tem condições financeiras, Natural Good e a Alu Power, tranquilo, vai te dar uma performance espetacular. Se você é alguém que busca uma corda que te dê excelente controle, excelente jogabilidade no seu primeiro set, um set e meio, RPM Blast, Alu Power, excelentes opções. Se você pretende usar mais tempo, já saiba que elas vão morrer rapidamente. Se você quer uma corda com uma durabilidade mais alta, mais longa, uma boa opção é a Luxon original, que é usada no circuito por jogadores profissionais, mas que te dá baixíssima potência, tá? Já vai sabendo disso. As mais recentes, Luxon 4G e Element, são excelentes em jogabilidade, duram muito mais do que a Alu Power e
RPM Blast em termos de jogabilidade, mas também não são tão baratas, tá? Aí você pode olhar e dizer assim, mas Prestige, do jeito que você está falando, então não vale a pena. Se você é um jogador que quebra pouca corda, se você é um jogador que tem acesso a outras marcas, só use essas cordas se realmente você precisa disso que ela te dá com maior clareza. Há outras opções muito mais em conta que são tão boas quanto RPM Blast. A Low Power é difícil de igualar, mas há algumas que são bem próximas dela, né? E que vão te dar performances aproximadas a essas com uma economia muito maior. Tá aí uma quantidade imensa de marcas, MSV, Tecnifiber, a própria Babolá, outros modelos, a própria Wilson tem outros modelos, a própria Luxulon tem outros modelos, e aí vai Red, há outras marcas que podem te dar outras coisas ou a performance muito aproximada de algumas dessas cordas com um preço muito mais em conta, tá? Então, essa é a dica que eu dou para você sobre as cordas dos profissionais. Vale a pena? Vale se você tiver, dependendo do tipo de corda que você quer usar, se você tiver as condições de comprar e ter a consciência de que elas vão te dar aquilo que elas dão de melhor. Algumas mais rapidamente, morrem mais rapidamente, outras com uma durabilidade maior, com uma jogabilidade maior. Se você não quer gastar muito, há muitas outras opções, há outras marcas que dão performances muito aproximadas dessas e vão te dar tudo aquilo que você encontra e que você procura nessas cordas com um preço muito mais em conta, ok? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.